O maior fórum de Sergipe, o Gumercindo Bessa, localizado aqui em Aracaju, completou 16 anos de existência. Na matéria a seguir, vamos conhecer a rotina de servidores, magistrados, advogados e jurisdicionados que frequentam o dia a dia do Fórum Gumercindo Bessa. Zona Oeste da capital sergipana, Centro Administrativo Governador Augusto Franco. É aqui que fica localizado o maior fórum da Justiça de Sergipe. Quem chega a Aracaju já se depara com um prédio que abriga 19 varas cíveis, 9 varas criminais e um juizado especial da Fazenda Pública. É o Fórum Gumercindo Bessa, que recebe o nome em homenagem ao magistrado, que foi jornalista e exerceu cargos públicos. A unidade foi inaugurada em 31 de janeiro de 1997, quando a desembargadora presidente era a doutora Clara Leite de Rezende, que hoje, com 40 anos de magistratura, está aposentada. Ela acompanhou a obra do início até o fim da construção. Doutora Clara. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda de novo a essa casa. Então. Doutora Clara, como a senhora sentiu a necessidade de construção desse fórum com essa proporção ainda na década de 90? Então, quando eu assumi a presidência, eu comecei a fazer o levantamento dos problemas que o Poder Judiciário teria naquela época. Foi uma época em que o Judiciário era muito criticado pela sua morosidade, porque a máquina era uma máquina emperrada, antiga, não era modernizada. E nesse levantamento, o que é que eu percebo? É que a principal comarca do estado, que era a comarca de Aracaju, tinha o seu funcionamento prejudicado, apesar do esforço de cada um dos seus juízes, porque as instalações, além de serem inapropriadas, elas não tinham, não possibilitavam uma modernização dos serviços. A comarca de Aracaju, ela funcionava uma parte no prédio do Tribunal de Justiça, outra e mais 13 prédios diferentes onde funcionavam as diversas varas. A construção do fórum foi acompanhada diretamente pela engenheira civil Rúbia Teixeira. Foi uma experiência muito boa, porque o projeto iniciou-se em 93 e era um anseio do magistrado, do pessoal do direito, os advogados, ter esse fórum de Aracaju que abrigasse a toda a classe. E aí, doutora Clara, numa sensibilidade incrível, conseguiu fazer o processo licitatório e a sua contratação no prazo de 365 dias. Isso para o estado de Sergipe, isso para a engenharia, para a obra de engenharia, é um recorde, porque todo um sistema construtivo que foi utilizado, todo um sistema de refrigeração que foi utilizado, foi tudo top de linha, foi tudo mais moderno, dentro de uma classificação sempre visando o bem-estar do servidor do judiciário. O Fórum Gumercindo Bessa hoje ocupa uma área construída de 23 mil metros quadrados. Além dos cartórios e salas de audiências, o fórum possui auditórios amplos, onde ocorrem os julgamentos do júri, espaços para custódia de presos, recepção, salão de casamentos, perícia judicial, central de mandados, biblioteca, estacionamento, lanchonete. O magistrado Diógenes Barreto, há 2 anos, é o gestor responsável pela administração do fórum, ou seja, atua na fiscalização do trabalho desenvolvido na unidade e auxilia os demais magistrados. Ele explica como é o dia a dia no maior fórum de Sergipe. Como ele começa antes das 7 horas, parte dos servidores já começa a preparar a estrutura para a chegada dos servidores nossos, servidores administrativos, que dá impulso aos processos, e há, por exemplo, toda uma preparação logo cedo, a partir de 5h30, 6 horas da manhã, os servidores que cuidam de limpeza, de arrumação do fórum, eles começam a trabalhar. É uma logística muito grande, no sentido de que quando os colegas magistrados e servidores cheguem para trabalhar, toda a estrutura já esteja disponível para funcionar o fórum e fazer a prestação jurisdicional. Envolve hoje, nós temos hoje no Gumercindo Bessa, trabalhando como técnicos, escrivães, cerca de 500 servidores, incluindo aí também os magistrados, e a gente tem uma frequência diária de entre 2.000 e 2.500 pessoas que circulam diariamente pelo Fórum Gumercindo Bessa. E existe a manutenção constante de limpeza em toda a área e também a nossa preocupação com a segurança, não só dos nossos servidores, magistrados, como também das pessoas que procuram o Fórum Gumercindo Bessa para resolver seus problemas. No Fórum Gumercindo Bessa trabalham uma média de 520 servidores
e 63 funcionários terceirizados. São juízes, promotores, analistas, técnicos judiciários e os auxiliares da limpeza e manutenção do fórum. Pessoas que diariamente fazem funcionar a unidade da justiça e a prestação de serviços à sociedade. Jardilino é uma dessas pessoas. Funcionário do fórum há 12 anos, começou como auxiliar de serviços gerais e foi promovido a supervisor. Ele é o primeiro a chegar no fórum e, ao longo do dia, prepara as máquinas para o cafezinho, dispensa atenção para a limpeza e acompanha o trabalho dos demais colaboradores. Aqui praticamente é minha casa, né? Que eu chego às 6 horas da manhã, aí meio-dia for descansar 1 hora. Quando é 1 hora eu pego até às 16 horas. Em casa mesmo praticamente dormir, né? Somente no Fórum Gumecindo Bessa tramitam uma média de 58 mil processos, segundo dados do mês de outubro de 2012. Comparados ao quantitativo geral de processos que tramitam em todo o judiciário sergipano, o Fórum Gumecindo Bessa concentra 23,51%, ou seja, 1/4 do total de processos que tramitam em Sergipe. Na 7ª Vara Civil de Competência Civil Comum, tramitam 1.700 processos. O titular desta unidade é o juiz Aldo Albuquerque, que resume como é o trabalho do magistrado. É interessante, muito interessante, eu gosto muito do que eu faço. Eu costumo chegar no horário das audiências e sempre fico um pouquinho mais tarde, porque eu gosto de fazer minhas sentenças. Obviamente que graças à estrutura do nosso tribunal, nós temos hoje a possibilidade de ter 3 assessores, né, que são extremamente valiosos e nos ajudam nesse trabalho de fazer sentença. Mas algumas sentenças realmente, onde eu participo da instrução, geralmente eu gosto de fazer. A administração do Fórum Gumecindo Bessa demanda alguns gastos, como por exemplo, em um mês são consumidos 2.000 metros cúbicos de água e 140 kWh de energia. Já semanalmente são distribuídos 1.200 copinhos descartáveis de café e 12.500 copos de água mineral. Nas terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9 horas, o Fórum Gumecindo Bessa abre as suas portas para noivos e noivas que preferem, diante de um juiz, dizer o tão esperado sim. Aqui neste salão, construído especialmente para os casórios, quem preside a cerimônia é o magistrado. Ele conversa com os noivos, pergunta se há algum impedimento para que seja realizado o casamento e então declara os casados. Ari Osvaldo, você aceita a Patrícia como sua esposa? É de livre e espontânea vontade que você diz isso? Você pegar a aliança. Por dia, no Fórum Gumecindo Bessa, circulam de 500 a 800 pessoas. Elas vêm para uma audiência, como parte ou testemunha. Vêm para saber sobre um processo. Vêm para representar uma parte, no caso dos advogados ou defensores públicos. Inclusive, os advogados têm uma sala especial, intitulada Sala da OAB, disponível com equipamentos como computador, impressora e telefone. A Defensoria Pública também tem uma unidade instalada dentro do Fórum Gumecindo Bessa. Dividida entre Defensoria Civil e Criminal, cada defensor atende uma média de 10 pessoas por dia. São 15 defensores para atendimento de processos cíveis e 10 para os casos criminais. A Defensoria Pública é o órgão que garante assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar um advogado. É o caso da professora aposentada Francisca, que busca na Justiça uma indenização por dano moral e, através da Defensoria, ingressou com ação de responsabilização civil. Foram danos morais, negligências, descasos ocorridos e eu senti que estava doendo muito, então me joguei neste caso para ver se eu consigo algo. Os julgamentos do Tribunal dos Júris são realizados em 2 auditórios, um com capacidade para 240 pessoas, que é utilizado pela 8ª Vara Criminal, e outro para 90 pessoas, geralmente utilizado pela 5ª Vara Criminal. Semanalmente ocorrem em cada auditório 5 sessões do júri, que podem ser acompanhadas por qualquer pessoa. Esse é o Fórum Gumecindo Bessa. Impossível falar de tudo o que acontece aqui em pouco tempo. Mas você, com essa reportagem, teve uma amostra de como é o dia a dia dessa importante unidade do Judiciário Sergipano, que é palco não apenas de julgamentos, mas de história e de pessoas que buscam um único objetivo: a justiça. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.